Olá pessoal, estou de volta mais uma vez aqui no canal da História, série Documentários. Hoje eu quero trazer mais uma parte da história de uma cidade do interior do estado do Mato Grosso do Sul. Hoje a cidade escolhida é a cidade de Sonora. Sonora é uma cidade do estado do Mato Grosso do Sul. Os habitantes se chamam sonorenses. O município se estende por 4.075,4 km² e contava com 20.158 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 4,7 habitantes por km² no território do município. Situado a 443 metros de altitude, Sonora é o lar do Parque Estadual da Serra de Sonora. O atual prefeito de Sonora se chama Enelto Ramos da Silva. Durante o governo de Getúlio Vargas, foi criado a Panner Companhia de Aviação para Missões Especiais. O responsável pelo correio era aéreo noturno que interligava Rio de Janeiro, São Paulo, Cuiabá a Manaus. E o responsável por este órgão era o comandante Maurício Coutinho Dutra, homem de muita cultura, politicamente ativo, ligado ao PTB, do então presidente da República da época. Por volta de 1964, com o agravamento da política governamental, o comandante se refugiou em direção à região central do estado do Mato Grosso, próximo ao rio Correntes, município de Pedro Gomes. Construiu um rancho de palha e, após alguns anos, tornou-se proprietário de muitos hectares de terra no município de Sonora. Então nós vamos a mais detalhes no vídeo a seguir, mais detalhes sobre a história da cidade de Sonora, apenas uma parte da história. Refugiado em sua grande área de terra, o comandante Coutinho sempre procurava se disfarçar e ia para a cidade de Rondonópolis em sua picape, onde gostava muito de assistir o filme de faroeste, um de seus hobbies preferidos. Pensava sempre que o destino lhe daria a terra não desbravada, pois a solidão o consumia e as matas iam além do que seus olhos enxergavam. Em 1975, ofereceu a seu sobrinho Raul Kelvin Twin, coronel do Exército, cerca de 10.000 hectares de terras para que a utilizasse em algo útil para a nação brasileira. O coronel Raul, homem idealista, sonhador, veio conhecer a sua terra e estudar a possibilidade de explorá-la em prol do Brasil, como desejava seu tio. Em 1976, contratou a consultoria da empresa Pranec de Campo Grande, onde um de seus sócios, senhor Birthoff Stuck, imigrante suíço que chegara ao Brasil em 1951 e que em 1973 mudou-se para a cidade de Campo Grande. Fez o diagnóstico da área juntamente com o senhor Stuck. Coronel Raul subiu em uma árvore grande e deslumbrou, sonhou com uma cidade, crianças correndo, chaminés fumando e um grande núcleo urbano
se desenvolvendo. Inicialmente pensaram em um frigorífico, mas a ideia foi descartada, pois faltaria matéria-prima. Consultaram também durante o diagnóstico da área o médico e então governador do estado do Mato Grosso, Fernando Correia da Costa, juntamente com a sua filha Telu. Em consulta também a Lamartino Navarro, que foi o precursor do pró-álcool no Brasil e que trouxe do exterior a ideia de produção de energia alternativa, sugeriu a possibilidade de implantação de uma usina de produção de álcool, pois a cultura da cana-de-açúcar possui uma grande característica sazonal. Como a ideia foi aceita em consenso, Lamartino forneceu toda a orientação e a Pranec, através do Sr. Stuck, fez o projeto e em 1977 iniciou a construção da usina Aquarius. O nome da usina foi escolhido pelo coronel Raul em homenagem ao signo de sua esposa Lúcia, mulher extremamente inteligente e humana. A usina Aquarius foi a primeira usina de produção de álcool projetada no Brasil para a região do Cerrado. Em meados de julho de 1978, iniciou uma produção experimental que se efetivou no ano de 1979 e que contava com cerca de 850 funcionários que já formavam um pequeno núcleo urbano que residiam em barracos de lona. O mesmo acontecendo com o Sr. Stuck, que mudava em 1976 juntamente com sua família. O andamento das atividades da usina seguia muito bem entusiasmados, muito idealismo e, no entanto, sua administração não era das melhores, deixando a desejar. Diante de vários problemas, a usina Aquarius foi então adquirida por volta de 1983 pelo grupo Giobi e pela sigla subsidiária da Fiat italiana. Passou a partir daí a ser chamada de Companhia Agrícola Sonora. Estância hoje muito bem administrado em todos os setores da cadeia produtiva. Grande parte da mão de obra fixou residência neste núcleo urbano, desempenhado funções nas épocas. Intermediárias ao trabalho na lavoura, contribuindo para a expansão populacional da comunidade, expansão atraída pelo mercado de trabalho local, levou este núcleo à condição de distrito no ano de 1985. Foi determinado que se chamaria Distrito de Sonora, devido aos filmes assistidos pelo comandante Coutinho em Rondonópolis, Mato Grosso, onde nos filmes de faroestes, os bandidos se refugiavam na cidade de Sonora, no México, na fronteira com os Estados Unidos, fugindo dos xerifes texanos. No dia 3 de junho de 1988, através da Lei nº 828, foi criado o município de Sonora, ficando o mesmo pertencendo à comarca de Pedro Gomes, de cujo município foi desmembrado, data da sua emancipação política. Neste ano de 1988, seu primeiro mandato ocorreu
pelo então prefeito João Cavalcante Costa. A área do município é de 4.075 km² e na época tinha 10.314 habitantes que moravam em Sonora. Elevado à categoria de município, o distrito com a denominação de Sonora, pela Lei Estadual número 828, de 3 de junho de 1988, desmembrado do município de Pedro Gomes, sede do atual distrito de Sonora, ex-localidade, constituído do distrito sede, instalado em 1º de janeiro de 1989. Em divisão territorial datada de 1995, o município é constituído do distrito sede, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009. Sonora apresenta como vocação duas grandes vertentes impulsionadoras para o seu desenvolvimento, que são a agroindústria e o turismo de eventos. A cidade é atravessada pela rodovia federal BR-163, que liga ao sul com Campo Grande, a capital do estado, e ao norte com Cuiabá, no Mato Grosso. Venha conhecer esta belíssima região de Sonora, no estado do Mato Grosso do Sul, onde tem lindas paisagens, tem cachoeiras, sumidouro, usina hidrelétrica, o rio Correntes some em meio às rochas e após 365 metros sobre o rio reaparece com fortíssima corredeira. Local muito perigoso, localiza-se na divisa dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ao longo do percurso existente um suspiro, onde pode-se escutar a água passando por baixo. A água sai em vários pontos em uma velocidade maior do que a entrada, dando início a uma grande corredeira, conhecida por hidrelétrica, Cachoeira da Hidrelétrica, rodovia BR-163, sentido Sonora-Coxim, local contemplativo em meio às rochas, cachoeiras com 15 metros de altura, não propícia para banho. A Cachoeira Rainha, rodovia BR-163, sentido Sonora-Coxim, sequência de 2 saltos, com 1 metro de altura, local excelente para banho em meio às pedras, uma imensa piscina natural. Cachoeira da Água Bonita, rodovia MS 213, Fazenda Santa Cruz, cachoeira do rio Água Bonita, com 15 metros de queda livre, 20 metros de largura e vegetação preservada. Atrás da cachoeira há uma caverna de fácil acesso através das pedras. Tem a Cachoeira da Água Branca, Fazenda da Cachoeira da Água Branca, cachoeira com 83 metros de queda livre e fácil acesso. Há um saltinho com aproximadamente 3 metros antes da Cachoeira de Água Branca. Tem a Cachoeira das Bromélias e Cachoeira do Trator, rodovia MS 213, Fazenda Santa Gabriela, divisa dos estados de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso. A Cachoeira das Bromélias tem aproximadamente 45 metros de largura e 7 metros de altura. A Cachoeira do Trator possui um volume intenso de água com aproximadamente 25 metros de largura e 14 metros de altura, com forte correnteza, não propícia para banho.
Tem a Cachoeira Gruta Boa, União Fazenda Cachoeira de Água Branca, localizado no rio Água Branca, com aproximadamente 7 metros de altura, formando uma pequena praia. Gruta Boa, União Fazenda Cimbal, rodovia MS 203. Em seu interior, há 3 imensas galerias que se estreitam na passagem de uma para outra. Há também uma nascente no meio da gruta. Tem a prainha do Correntes, usina hidrelétrica, Rio Correntes, com pequenas cachoeiras, local propício para banho, com areia branca, formando uma prainha com extensão de aproximadamente 100 metros. Tem a Vale das Pedras assentamento, com 240 famílias, conhecida como Vila Velha de Sonora. São aproximadamente 3 quilômetros de areião, com formações rochosas de formatos variados e vegetação preservada. Tem o córrego Confusão, localizado no encontro do Rio Correntes com a BR-163, lugar maravilhoso de águas cristalinas, a 3 quilômetros da saída de Sonora, sentido a Cuiabá, Mato Grosso. Excelente para banhos em dias de muito calor. Tem o balneário Pôr do Sol, localizada no Rio Corrente. Excelente escolha para os finais de semana, com quiosques, quadras poliesportivas, campos society e quadras de vôlei de areia e ainda mais um excelente restaurante. Então esta foi hoje uma parte apenas da história da cidade de Sonora. Lembrando que eu não conto totalmente a história de uma cidade ou de um município, porque não tem condições de contar a história completa em apenas um vídeo de 15 a 20 minutos. Então a gente conta uma parte somente da história de cada município, de cada cidade, que é contado aqui no canal de História Série Documentários. Na cidade de Sonora também tem umas emissoras de rádio. A Rádio Cidade 87.9 FM, Rádio Assembleia de Deus de Sonora, Rádio El Olan de Sonora, no Mato Grosso do Sul. Meu nome é Frutuoso Garcia Nantes, daqui da cidade de Nova Andradina, no estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. Até uma próxima!